atendimento à educação especial, eu passo a palavra para o professor Johnny. A todos os presentes, nosso agradecimento e votos de 2 dias de muito trabalho e muita dedicação. A mim coube a difícil tarefa de presidir esse painel e de controlar o tempo. Então, você, o que nós chamamos de cara chato. Tá? Então, Dr. Denis, Davi, Lopes, né, você o controlador nesse momento. Como repararam, a mesa hoje é o Clube do Bolinha, né, somente homens. Isso não foi pensado, aconteceu, mas o protagonismo feminino que nos é tão caro e tão importante e que, aliás, cá entre nós, vocês fazem com muito melhor que nós e com uma maestria gigantesca, virá na sequência, né, com a parte que, ao nosso ver, é de extrema importância, que são os eixos da nossa conferência. Então, uma conferência é um espaço de trocas de ideias, de conflitos, para que possamos chegar a um denominador comum, para que as pessoas da sociedade possam ter, no seu dia a dia, melhores condições. E quando falamos na questão das pessoas com deficiência, e o nosso tema, né, o cenário atual e o Brasil que queremos de forma inclusiva, trocando em poucas palavras, é o nosso tema. Então, é o que estamos buscando nessa conferência hoje. E aí, como temos aqui o nosso estimado Dr. Denis, né, vou trazer aqui um brocado jurídico, né, Ediatur et altera pars, que é ouça a outra parte. E uma conferência nada mais é do que ouvir o outro. Ouvir o poder público, ouvir a sociedade civil, ouvir os membros envolvidos que passam, como a Carol falou, né, por esse momento de estar nos espaços que necessitam todos os dias de algo que seja melhorado para que possa ter na sua vida a inclusão. Então, esse é um espaço importante que todos nós temos a grande oportunidade de iniciarmos nesse momento. E, para isso, nós vamos ouvir, né, um pouquinho as outras partes, as quais nós não temos contato todos os dias, e eu vou passar a palavra agora ao nosso estimado Dr. Denis, promotor público, que tanto nos auxilia na questão da defesa dos direitos das pessoas, não só com deficiência, mas das pessoas, porque quando falamos em pessoas, falamos de todos, independente de sua deficiência, da sua limitação, de seu gênero, de sua condição social, biopsicossocial, como a nossa LDI fala, LBI, a Lei Brasileira de Inclusão fala, biopsicossocial, né? A deficiência ela vai muito além do que a limitação como a minha, como a do Davi, que é a visual, como a da Carol, que é a física, né? Essa condição ela pode vir de outros aspectos. Então, Dr. Denis, passo a palavra ao senhor, agradeço, e quando estiver chegando perto do momento, eu vou dar um toque aqui com um pequeno bip, tudo bem? Quanto tempo? 15 minutos. Então, vamos lá. Professor Johnny, é um prazer imenso compartilhar com o senhor essa mesa de debates, discussão e de aprendizado com todos. Evidentemente, eu não vim aqui para trazer nenhuma doutrina, nenhuma lição, mas eu vim para trazer ideias, provocações, angústias de uma promotoria de justiça e que esse discurso sirva de alguma forma para alimentar o debate de todos durante a discussão dos eixos. Não vou me ater a um tecnicismo jurídico, porque seria aqui a pessoa menos indicada para isso, porque eu não tenho dúvida alguma da expertise e da capacidade de todos aqui estudiosos sobre o assunto. Mas vou trazer, como eu disse, as aflições, as provocações, as críticas, os questionamentos. E, especialmente, a minha impressão
sobre a gestão voltada à pessoa com deficiência em relação à cidade de Valinhos, onde aqui estou temporariamente como promotor de justiça, e temporariamente mesmo, porque não sou promotor de justiça, não estou como promotor de justiça titular aqui de Valinhos, estou designado, porém designado há 7 anos e meio, mas estou como promotor de justiça titular na cidade de Sumaré, onde lá exerço as funções e as atribuições de defesa da criança e do adolescente. Ao longo de 23 anos de carreira, sempre exerci as atribuições de tutela dos direitos e interesses difusos, coletivos, individuais das crianças e dos adolescentes. E sempre escolhi seguir nessa trilha, seguir neste caminho, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é o estatuto, ao meu ver, mais completo de todos. Porque ele contempla o direito ao meio ambiente equilibrado para criança e adolescente, o direito à arquitetura acessível, o direito à acessibilidade, o direito à mobilidade, o direito de ir e vir, todos. Porque as crianças, embora as pessoas falem, o menor dá trabalho, aquela criança dá trabalho como se fosse um extraterrestre que pousou na Terra com 4 anos de idade, depois completou seus 12, seus 16, e aí vai para a rua e para de dar trabalho aos 18 anos de idade. Evidentemente que não. Essas crianças, esses adolescentes, que por vezes dizemos que dá trabalho, são a nossa criação. São frutos da nossa forma, indistintamente, de todos nós aqui. Todos nós aqui somos corresponsáveis por um adolescente infrator. Todos nós aqui somos responsáveis por um adolescente, por uma criança que está em situação de risco. E essa criança, essa situação, precisa da proteção integral. Então, eu não consigo me dissociar muito desse discurso voltado à criança e do adolescente, embora a conferência seja da pessoa com deficiência, porque temos muitas crianças e adolescentes também com deficiência. Que deficiência é essa também? Que não é algo que vem do além ou rotulado numa pessoa. Hoje podemos ter um filho que nasce absolutamente saudável, mas começa a desenvolver alguma patologia com o tempo. Então, eu costumo dizer que quando tratamos da legislação, tratamos do direito, nós jamais tratamos do problema do outro. Não estamos aqui tratando do direito à acessibilidade, mobilidade, intérpretes, sinais de Libras e etc. Braille, para o Johnny, para o Muriel, não. Nós estamos tratando para nós. Tratar desses assuntos numa conferência dessa, se não conseguimos pensar no outro, eu costumo dizer, pensemos então, vamos voltar à mediocridade da existência humana e vamos pensar em nós. Vamos ser egoístas então. Egoístas no sentido de que eu posso ter uma criança ou adolescente com uma deficiência física, visual, de saúde mental na minha casa. E onde ela vai ser tratada? Onde ela vai estudar? Porque é fácil falar do problema da casa do vizinho, até que esse problema não entre na nossa casa. E somos nós os responsáveis por isso. Essa missão foi dada a nós, a um promotor de justiça, quando presta um concurso público, remuneração e etc. Não faz bonitinho, não faz graça para ninguém em comparecer numa conferência. É um dever, Por vezes, eu
peço desculpas que muitas eu não pude comparecer em virtude dessa acumulação de promotorias de justiça e dessa atribulação toda. Mas quando digo que não posso comparecer, digo com dor no coração. Tanta dor no coração quanto a felicidade nos últimos 2, 3 meses em visitar todos os equipamentos de saúde mental de Valinhos. Fomos em todos, juntamente com a Oficial de Promotoria Flaviana, conhecer todos. Sair do quadradinho de uma promotoria de justiça e conhecer as pessoas que ali estão, conhecer os equipamentos que ali estão, para termos 2 cenários. Acabar com a estigmatização, com o preconceito em relação às denúncias e reclamações que aportam na promotoria de justiça, e se a gente não abre os olhos, sempre aqueles que estão no equipamentos são negligentes, desidiosos, etc., porque é o que chega para a gente, e depois vem só uma informação por escrito. Mas não são, né? São heróis no sistema público de saúde. Os servidores públicos que ali estão trabalham com parcos recursos financeiros, com uma difícil estrutura predial, de equipamentos, também com suas aflições, com seus problemas, muito mais aflitos quando veem o que poderia ser feito e não tem instrumentos para fazer. É muito importante, é muito bom quando a gente chega num ponto que indefere uma denúncia, porque fala, olha, não, isso aqui não acontece no CREAS dessa cidade. Conheço os profissionais que lá estão. Não vou sequer pedir informações para eles, porque sei o quanto constrange um ofício de uma promotoria de justiça falando, chegou essa denúncia, o senhor informa para mim? Isso é uma acusação, pedindo para a pessoa se defender. Isso é terrível, isso atormenta, até que não se tenha uma elucidação disso e um desfecho. Eu costumo dizer que é um pica-pau batendo na cabeça do servidor público, até que ele fala assim, foi arquivado? E o que o promotor falou? Né? Para essa estrutura, nós vamos voltar à discussão política federativa. Vejo aqui, entre um dos eixos temáticos, financiamento da promoção dos direitos da pessoa com deficiência. O Brasil, desde a Constituição Federal, num período de abertura democrática, quis descentralizar a estrutura político-administrativa do país. Emancipação de municípios à torta e à direita. Municípios sem a mínima condição financeira de se manterem, teve autorizadas as suas emancipações. Colocando o município num pedestal, num status magnífico, de que o município é o responsável pelo interesse local. E é mesmo, porque é no município que acontecem as coisas. É no município que se vê. É no município que se cobra o prefeito, que se encontra o prefeito e cobra, que se encontra o vereador e cobra o vereador, que se encontra secretário, secretária e se cobra o secretário e a secretária. É no município que a pessoa vai lá e reclama para o funcionário do CREAS, para o funcionário do CAPS-AD, do CAPS-I, do CAPS-2, e fala, você não vai atender? Não vai me atender? Olha como você atendeu. É no município que a reclamação vai para o diretor da unidade escolar a respeito da inclusão escolar. Muito se exige do município, porém, dentro do orçamento, pouco se dá ao município. Dentro dessa hipocrisia federativa que vivemos no mundo, não é só privilégio do Brasil, não, no mundo, onde se exige daquele que está na ponta, mas a concentração de recursos financeiros continua com quem está lá no início, União ou Estado, para transformar o prefeito naquele que anda com pires na mão, buscando recursos aqui e acolá.
mas é função do prefeito. Ele também, assim como o promotor escolhe, a pessoa escolhe, o bacharel de direito escolhe ser promotor, aquele que está no cargo de prefeito escolheu ser prefeito, aquele que se candidata a vereador escolheu ser vereador. Não tem nada obrigado ali, então tem que saber o que vai assumir e tem que fazer o seu papel. Não pode falar assim, a culpa é da União, a culpa é do Estado. Pois é, faça do limão que você tem, faça a sua limonada e resolva os problemas. E o orçamento, se é escasso vindo da União, se é escasso vindo do Estado, o município tem a lei orçamentária. Então é preciso que essa prioridade de atendimento aos direitos sociais e à saúde das pessoas com deficiência esteja dentro da lei orçamentária de verdade. Não colocando rubricas para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Saúde, e ao longo de uma gestão remanejando essas verbas para a Secretaria de Obras. E aí o culpado é o cidadão, que dá muito mais valor no asfalto do que na excelência do serviço de equipamento de saúde, assistência social e outros semelhantes. Que se não fizer o asfalto naquela rua, o cidadão não vota naquele prefeito, não vota naquele vereador. Mas o equipamento, às vezes você vai falar assim, esse eu não uso porque eu tenho um convênio médico. Como se convênio médico fosse hoje a solução de todos os problemas. Eu costumo falar convênio médico, todos eles é um SUS um pouco mais qualificado, né? Então, nós precisamos trabalhar dentro do orçamento de verdade, prever os recursos financeiros para o atendimento à inclusão da pessoa com deficiência. Estão discutindo agora em Valinhos, e tomara que acabe logo essa discussão, que não pode se eternizar, a revisão do plano diretor, pois a revisão do plano diretor não pode apenas ser um documento para discutir onde vai ter loteamento, não pode apenas ser um documento para discutir os interesses dos empreendimentos imobiliários. E aí, muito importante, o eixo da garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas. É importante que Prefeitura e Câmara dos Vereadores escute o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência na revisão do plano diretor, porque é o plano diretor que vai garantir ao Muriel a sua independência, a sua autonomia para ir para o shopping, com a acessibilidade, a mobilidade urbana. Também a força que o município tem e pouco usa na contrapartida em relação aos empreendimentos imobiliários, e falo isso especialmente de Valinhos, que é uma cidade muito pródiga em empreendimentos imobiliários, em exigir essa contrapartida financeira ou em obras desses grandes empreendedores imobiliários, esses conglomerados econômicos com um grande poder econômico. Eles têm que dar a contrapartida, não é a contrapartida financeira para recursos apenas em obras públicas, é o recurso para aqueles que não conseguem falar com a mesma força dos aglomerados econômicos. Por outro lado, são enormes os desafios da administração pública e é preciso, então, trabalhar com uma resolutividade. É preciso ir de grau em grau, numa construção. A doutora Cláudia, eu acho que a primeira impressão que ela teve de mim numa reunião online não foi boa. Mas depois eu falei, eu não sou essa pessoa que ela deve estar pensando que eu sou. Porque ela chegou para mim na promotoria, numa reunião online, apresentando mais ou menos umas 25 pautas. Eu falei, eu não dou conta de fazer isso tudo. Vamos devagar, vamos começar por esse ponto, por aquele ponto, né? Porque não vou conseguir fazer isso com o município, né? E aos pouquinhos nós estamos tentando construir, aparando as arestas. Há muito ainda de gestões. Nesses 7 anos e meio, compartilhei aqui o finalzinho
de uma gestão, a gestão inteira de um outro prefeito e boa parte da gestão atual. Os problemas, às vezes, se repetem. E o que mais deixa um promotor de justiça indignado, eu posso falar isso tranquilamente, que o secretário Lopes sabe desse meu discurso, né? É o momento em que a gente recebe uma demanda da própria prefeitura, dos órgãos da prefeitura, para tomar uma providência. Expede o ofício, não se consegue tomar aquela providência. Aí precisa entrar com a ação civil pública. Aí o esforço hercúleo que se tem que fazer numa ação civil pública, porque justamente a demanda que vem da prefeitura de um órgão é extremamente contestada por outro órgão jurídico da prefeitura. Né? Eu falo isso com tranquilidade porque o secretário Lopes sabe disso que eu estou falando, e nós já compartilhamos isso, e ele tem o mesmo pensamento que eu, a mesma sensação que eu, já disse pessoalmente isso aí para mim. A gente sabe, a Promotoria de Justiça sabe dos limites financeiros do município, e a ideia é a construção, não é administrar pelo prefeito, não é mandar pelo prefeito, jamais. Aliás, este castigo eu não quero nunca na minha vida, porque não deve ser fácil a vida de um prefeito, a vida de qualquer administrador público, de qualquer membro do Poder Legislativo. Tem que ter muita força, muita garra, muita personalidade, porque eu falo que prefeito, vereador, quem está na administração pública, promotor, a gente parece o Indiana Jones naqueles castelos onde vem lança de todos os lados, né? Vem do fogo amigo, vem do fogo inimigo, vem de todo lado onde menos espera. E às vezes, quando se pensa, às vezes quando a gente tentando se esforçar, se pensa que a gente está sendo omisso, e vem as denúncias contra a gente achando que a gente está sendo omisso, mas não é, às vezes não é omissão, nem mesmo de um prefeito, nem mesmo de um vereador. É que naquele momento não se consegue fazer, mas se naquele momento não se consegue fazer, que se lance a pedra fundamental, pelo menos naquela construção, que não se feche a porta, que se lance a pedra fundamental, que se prepare a massa e o cimento, e fala assim, agora não dá para fazer desse jeito, mas vamos começar a construir. Vamos criar essa política pública, vamos criar essa cultura no município. E é assim, através das conferências que nós fazemos. Acho que já está dando meu tempo, né? Doutor, já passamos um pouquinho, mais um minuto para finalizar, pode ser? Pode ser. Mas, enfim, o que eu queria mais era dizer sobre esses pontos, né? A preocupação dessa conferência para a discussão do orçamento, né? Temos que discutir orçamento público, a revisão do plano diretor para a acessibilidade e, sem dúvida alguma, sempre a estruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que as pessoas que ali participem sintam, como se diz hoje em dia, com lugar de fala, sintam que estão ali fazendo a diferença, tendo uma participação efetiva. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Denis. Ótimas considerações. Fica a tarefa para o pessoal do grupo 3 da conferência amanhã, já com valiosas orientações acerca do financiamento, né? Para o grupo 4 de trabalho amanhã, ao qual farei parte, então já anotei tudo aqui, doutor, vamos discutir a questão de acessibilidade amanhã, para que a gente possa fazer também as considerações, né, já que a conferência tem essa finalidade. Para continuarmos, né, então, vamos falar um pouquinho, vamos passar a palavra, né, para o Davi. O Davi é uma pessoa a que conheço há algumas décadas, inclusive por mais uma década e meia, para não ficar falando em tempo, senão de dura, né, que estamos seguindo com a vida muito à frente, mas uma pessoa que está na área esportiva há algum tempo,
E quero trazer aqui uma frase, antes de passar a palavra ao Davi, do meu mestre, né, o doutor pacifista da Isaac Queda, e ele fala assim, né, que existe uma estrada e somente uma, e essa é a estrada que eu amo. Eu a escolhi. Quando trilho nessa estrada, as esperanças brotam e o sorriso se abre em meu rosto. Dessa estrada, nunca, jamais eu fugirei. E dentro do esporte, dentro do trabalho, da atuação das pessoas com deficiência, é esse o sentimento que todos nós temos, porque essa é uma estrada. Todas as conquistas nos abrem um sorriso no rosto, e por mais que essa estrada seja difícil de trilhar, a gente nunca sai dela. E olha que oportunidades nos aparecem, né? Para largar, não, deixa isso para lá, e eu vou seguir por esse caminho mais tranquilo. Contudo, estamos aqui hoje, numa quinta-feira, discutindo, ouvindo, aprendendo, e agora passo então, Davi, as palavras a você, para que possamos juntos aprender um pouco mais, né, para que essa conferência possa seguir no caminho ao qual ela tem de finalidade. Fica à vontade, Davi, 15 minutos. Eu vou dar também um aviso aqui com o BIP. Maravilha. Olá, amigos, falando fora do microfone aqui para situar, né, os amigos com deficiência visual. Bom, que alegria, né, estar aqui. Quero mais uma vez também, Johnny, manifestar a minha alegria depois de tantos anos, reencontrá-lo, né, professor Johnny, tanta sabedoria, serenidade, depois de termos ouvido aqui o Dr. Denis, né, contando essa fala de paz, né, então, ou seja, trazendo temas, abordagens de extrema relevância, e é isso, né, a gente que fala, a gente tem que ter essa cautela, né, para tentar apaziguar, enfim, não intensificar as animosidades, né, então, pessoal, bom, eu vou falar um pouco rapidamente de mim, né, meu nome é Davi Farias Costa, eu tenho deficiência visual total, cegueira em ambos os olhos, congênita, minha formação é pedagogia, e eu, depois de ter atuado aí na educação pública, na educação aí com relação à formação no programa Aprendizagem do Senac São Paulo, atualmente eu estou na coordenação do programa de educação paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o nosso tema, né, aqui a gente vai falar como tema central a inclusão social de pessoas com deficiência pelo esporte, né? E a gente fica super feliz, né, de poder participar de uma conferência. A gente tem feito diversos eventos, diversas formações em municípios, estados e mesmo junto à União, e a gente sempre cobra a organização desses eventos que tragam para esses ambientes que muitas vezes, né, Tiago? O Tiago está aqui, o nosso diretor de esportes aí do município, dá a impressão que às vezes o esporte é dissociado, né? Que talvez tentam dissociá-lo das demais questões por conta do alto rendimento, conquista, medalha, etc. e tal. Mas é muito importante quando a gente dizer que quando a gente cobra as organizações dos nossos seminários, cobramos as universidades que organizam, as instituições, é porque a gente precisa, o nosso movimento ele é único. O movimento de luta das pessoas com deficiência, cujos conselhos municipais, conselhos estaduais e o movimento em âmbito federal tem um papel preponderante. E todas as nossas questões, a doutora Cláudia, né, falando do nosso amigo Murian, ou seja, com relação ao shopping, né, sensacional, gostei, viu, Murian? É isso aí, viu? Então, o que acontece? É fundamental, porque nós somos o mesmo ser humano, que precisamos do lúdico, que precisamos da educação, do lazer em geral, do esporte em todas as suas possibilidades. Quando fala esporte, muitas vezes a gente se remete, é comum ao futebol, a isso, ao alto rendimento, etc. e tal, e a gente esquece
que o esporte trata-se sim de um direito fundamental. Então, e que às vezes a gente sabe, né, Johnny, a pauta aí do conselho é ampla. O Dr. Denis falou de 25, né? Mas com certeza vai muito além disso. E a gente precisa lembrar que os grandes desafios com relação às famílias, né, família que leva, que tem que levar para a educação, obviamente, que leva para a saúde, mas que muitas vezes não leva para o lazer, para o shopping, não leva para o esporte, para a cultura. Isso teoricamente não são coisas, não são situações prioritárias, são sim. Porque quando nos perguntam o que nos faz feliz, o que a gente lembra? A gente lembra normalmente das situações agradáveis, da gastronomia, daquilo que a gente fez, da educação física escolar. Conversei com o professor Tiago, com o Johnny, falei com o secretário Lopes aqui, para que a gente possa afirmar com o município de Valinhos, envolvendo aí as diferentes secretarias, mas de maneira muito especial a Secretaria de Educação e o Esporte, um acordo de cooperação que a gente possa levar formação para os professores de toda a rede, não só educadores físicos que trabalham que atendem alunos com deficiência na rede, que atendem nos programas esportivos, mas também para aqueles profissionais, aqueles professores que não têm alunos com deficiência, para que possam tratar dentro da agenda educacional do esporte, não só do esporte paralímpico, que é composto pelas modalidades que integram o programa dos Jogos Paralímpicos, mas em relação a todas as possibilidades. Por quê? Nós precisamos dialogar com as crianças e jovens de hoje, falando de inclusão. Diga-se passagem, doutor Daniel, eu acho que não a 26ª pauta, né, mas a gente precisa lutar para que inclusão seja tratado de verdade na educação básica, para que a gente tenha adultos, profissionais, gestores corporativos verdadeiramente inclusivos, que esses profissionais não digam, não pudessem dizer, por exemplo, para o John, eu queria te dar uma oportunidade de emprego, mas não posso, porque você é cego e o meu escritório fica no 2º andar. Ou seja, isso fruto de falta de informação. Então, isso é fundamental, nós estamos à inteira disposição. E quando a gente fala de inclusão pelo esporte, lazer, etc. e tal, eu acho que é muito importante a gente consignar que a gente tem avanços muito significativos com relação ao enfrentamento e à superação das barreiras arquitetônicas, né? Nós temos mais tecnologia, os nossos celulares para o cego, leitor de tela, etc. e tal. Porém, o que falta realmente é a acessibilidade do ponto de vista de atitude. E aí, as pessoas, bacana, tem lá piso tátil. Se levarem o Davi lá, que legal. Está aqui o piso tátil, está um parque na sua frente de 30 mil metros, com tantas instalações. Vocês acham que eu vou desfrutar desse parque sozinho? Não irei. Muito provavelmente um cadeirante tetraplégico, ou seja, nós precisamos contemplar nas nossas reivindicações os recursos de apoio humanizado. Então, e a gente traz, isso não é uma questão, uma prerrogativa de necessidade somente para nós, pessoas com deficiência. Nos principais serviços de atendimento ao público, nós temos lá as setas indicativas, né, as setas de orientação, mas temos lá sempre os balcões de informação. Se chegarmos na rodoviária de Tietê, que imaginam ser bem sinalizado, e tirarmos o balcão, as pessoas, mesmo vendo uma seta aqui, está ali para a direita, precisa perguntar. Então, para nós, isso é importante, isso pode ser talvez superado com parcerias com a universidade, estagiário, programa de voluntariado, mas a gente precisa, só com rampa, só com piso tátil, que são recursos fundamentais, banheiro acessível, tecnologia, etc. e tal, infelizmente, ainda não é suficiente.
E aí, falando dessas questões que talvez estejam mais relacionadas aí às nossas questões, eu queria rapidamente falar, o Comitê Paralímpico Brasileiro é a instituição responsável pela gestão do esporte paralímpico em alto nível, né, voltada, no caso, ao alto rendimento, de um lado, e essa profissionalização passa pelo nosso centro de treinamento. Johnny, tem uns 10 minutos já aí? Boa, boa. Então, o que acontece? Essa estrutura profissionalizada, de um lado, a gente tem o nosso centro de treinamento paralímpico, com 95 mil metros quadrados, é o 4º maior centro de treinamento paralímpico do mundo. Há quem diga que no Brasil o movimento olímpico não tem uma estrutura, eu não conheço todas as estruturas olímpicas, né, não tem um equipamento do nosso, tanto que muitos atletas olímpicos, muitas delegações já tiveram e têm lá a oportunidade de realizarem algumas atividades lá, enfim. Então, e todos convidadíssimos, aqui os meus amigos de mesa, as autoridades, vereadores, a sociedade, todos convidadíssimos a nos visitarem. Depois, Cláudia, você pode divulgar o meu celular aí, entendeu, para os membros do conselho. Quem está no movimento paralímpico, quem está numa instituição como a nossa, tem que ser público, né? Então, a gente está à disposição para interagir, para recebê-los. Então, essa profissionalização passa, então, por essa estrutura bastante bem, realmente, qualificada, né? Então, que foi o grande legado dos Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Então, uma estrutura que foi entregue, né, um pouco antes dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E então lá tem todas as canchas esportivas, com acessibilidade, logicamente. Além disso, toda a estrutura de apoio que os atletas de alto rendimento precisam, da área médica e de saúde, ciência do esporte, a área de laboratório. Mas, por outro lado, o Comitê Paralímpico tem um compromisso muito grande com a inclusão social das pessoas. O comitê, através do nosso presidente, do nosso vice-presidente Johansson, do nosso presidente Misael, tem a clareza de que o grande fim, o grande objetivo é a inclusão. Que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais inclusão de verdade, com acesso à educação, com acesso à renda, e aí enfrentando todas as dificuldades que a gente sabe quando a gente fala de acesso à renda, que a gente lembra da lei de cota, da questão da empregabilidade. A gente sempre costuma brincar que as empresas querem o cego que enxerga, o surdo que escuta, o cadeirante que anda, mas o direito é de todos, né? Então, ou seja, nós, apesar de termos uma trajetória, termos as nossas formações, termos os nossos currículos, se chegarmos, eu e Johnny, numa empresa aí, pleitearmos um cargo de executivo, provavelmente nós sejamos vistos pela nossa deficiência e não queiram saber da nossa capacidade. E isso se aplica a todos, sobretudo em relação às pessoas com limitações mais severas. Então, o que nós queremos? Potencializar o papel do esporte paralímpico com toda a sua questão de visibilidade. E quando a gente falou agora da questão da profissionalização, o número de atletas é cada vez maior sobrevivendo do esporte. Pessoas que representaram alguma dor por conta da sua deficiência junto às suas famílias, enfim. Hoje tem atletas que ganham cerca de 60 mil reais com patrocínio, Bolsa Atleta, etc. Isso é sensacional. Então, ou seja, representam hoje o sustento, são arrimo de suas famílias, né? Então, ou seja, isso é sensacional. Porém, nós todos sabemos que o esporte, ele não é o esporte de alto rendimento, o sucesso esportivo não é para todos. Mas, no nosso caso, acredito que a gente possa dizer que o esporte, para nós, tem um significado muito maior, por todas as questões que a gente sabe, relacionados à nossa motricidade, à percepção de que nós podemos, nós que ainda vivemos numa sociedade
Um dia você está no avião, outro dia você entra lá no metrô, olha gente, olha o cego, dá lugar para ele, etc. Então, ou seja, um dia você é executivo, no outro dia, no mesmo dia, ao final do expediente, você é o coitado do metrô. Então, ou seja, na verdade, o nosso desafio ainda é gigantesco do ponto de vista da transformação do conceito social em relação à nossa percepção. Então, ou seja, o esporte, a cultura, tudo que a gente possa dar visibilidade no sentido de mostrar para a sociedade que nós não podemos aceitar a imposição social de que nós somos coitados, e lamentavelmente muitos de nós muitas vezes aceitamos essa imposição social. É uma questão cultural, a gente vive num mundo que supervaloriza o estético, num mundo que supervaloriza o visual. Então, isso na prática, nós temos jovens com deficiência abdicando. Não, assim mesmo, eu quero meu benefício, vou viver assim, na casa. Então, ou seja, além dos aspectos que isso vira apropriação indébita, que a gente sabe. Então, ou seja, o esporte, nós queremos que o esporte seja essa ferramenta. E para isso nós temos diversos programas e projetos. Temos no âmbito do desporto escolar, a Paralimpíada Escolar, que vai ter inclusive a edição nacional no final de novembro, e que é o maior evento no segmento no mundo, né? Então, ou seja, nós temos ainda a Escola Paralímpica de Esportes, a Paralimpíada Universitária, depois vamos para a área do programa militar no mundo, né, que a gente sabe que tantos profissionais se lesionam, né, no exercício da atividade militar. Então, ou seja, temos o programa militar também, obviamente, com o intuito de oferecer o esporte como ferramenta de reabilitação para essas pessoas. Depois o projeto Reabilitar, que dialoga com os centros de reabilitação, Sara Kubitschek, Luci Montoro, enfim, as instituições aí, a CD e outras tantas, né? A gente quer aproveitar para lembrar que o movimento paralímpico internacional nasceu numa área de saúde e de reabilitação lá em Stoke-on-Mandeville, na Inglaterra, né? Então, ou seja, e aí depois a gente tem os centros de referência. Num país como o nosso, o CPB decidiu descentralizar, se dispôs a ir à sociedade. Então, nós temos centros de referência que são estruturados, instituídos em parceria com municípios e universidades, para que a gente possa levar o esporte realmente para todos. Temos no Amazonas, no Acre, em todos os estados nós já temos. E aí depois nós temos o programa Atleta Cidadão, que visa dar apoio, desde que a criança ou jovem está saindo da iniciação, no programa de transição para acessar o alto rendimento, ele já recebe orientações, depois o acompanhamento durante a carreira com bolsa de estudo, e uma preocupação muito grande no pós-carreira, porque essa pessoa, esse atleta de alto rendimento, ele volta para as dificuldades originais. Então, nesse caso, enfrentando mais dificuldades do que os atletas olímpicos. Então, ou seja, o programa Atleta Cidadão tem um papel fundamental. A Academia Paralímpica Brasileira, que trata da questão da ciência, da pesquisa, da relação com a universidade. E chegamos no programa de educação paralímpica, que é o programa que eu coordeno, que forma treinadores, árbitros e classificadores do ponto de vista do alto rendimento e que busca dialogar com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais, universidades, outras instituições, para que a gente não tenha mais alunos com deficiência fora das aulas de educação física, que inclusive é uma proibição por lei. No entanto, há um movimento, inclusive, muitas vezes da própria família, que vai lá, busca testado, etc. e tal, para que a criança com deficiência não faça aula de educação física. E aí o programa de educação paralímpica dialoga com a educação, com a área da assistência, com todos os serviços que atendem pessoas com deficiência, com o intuito de formar esses profissionais e oferecer o esporte enquanto ferramenta. Então, para finalizar, eu quero dizer que nós todos jamais podemos desistir. Nós temos que comemorar as nossas conquistas, porque eu costumo brincar, né, que os conselhos são muito intensos, né, nas suas pautas, nas suas reivindicações, mas muitas vezes, pessoal, a gente esquece de comemorar as conquistas e a gente precisa da alegria para continuar lutando com energia para alcançar, para superarmos os grandes desafios. Então, é isso que eu quero mais uma vez agradecê-los
quero desejar uma excelente conferência e dizer que o Comitê Paralímpico Brasileiro é uma casa de todos vocês, da sociedade, que nós estamos à inteira disposição. Muito obrigado, viu, Johnny? Acho que foi no limite aí, viu? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Eu acho que essas informações são importantíssimas para que nós possamos conhecer um pouco mais desse trabalho, saber que ele existe, porque acredito que muitos de nós aqui não fazia sequer a ideia que o Comitê Paralímpico Brasileiro tinha essas frentes de atuação. Então é importante que nesse espaço a gente possa conhecer e que possamos usufruir juntos, né? E que todas as suas considerações que venham ao encontro da conferência, né, possam ser utilizadas para a formulação das propostas que serão colocadas em votação em plenária amanhã. Então, fica aí, né, mais algumas dicas valiosas para os trabalhos da sequência dessa conferência. Então, muito obrigado, Davi. E para darmos continuidade, né, a esse painel, tem um best-seller no mundo corporativo, um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, do escritor Og Mandino. E uma das suas passagens, que é bem conhecida no mundo corporativo, principalmente no mundo de vendas, né, quem já trabalhou com vendas ou quem já ouviu, assim, no meio, provavelmente já ouviu essa frase, né, dessa passagem do livro, que diz assim, né: o fracasso jamais o ameaçará se sua vontade de vencer for suficientemente forte. E antes de passar a palavra para o Lopes, né, do Poder Executivo aqui do município, né, a Secretaria de Governo, que é quem está diretamente ligada com a execução, né, de tudo aquilo que acontece no município, eu faço uma pequena alteração, já que o autor não está mais presente entre nós e que o livro já está praticamente em domínio público, mas não é nada, não vou ganhar dinheiro com isso, então posso me dar esse direito, né, de dizer assim, né, que o fracasso jamais o ameaçará se sua vontade de fazer for suficientemente forte. E essa vontade de fazer tem que estar arraigada em todos os setores, executivo, legislativo, no judiciário, na sociedade como um todo. Então, senhor Lopes, passo a palavra. O senhor terá também 15 minutos. Avisarei ao final. Por favor. Muito obrigado. Cláudia, reconhecendo também o meu processo de aprendizagem e de construção, e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de aprender e praticar na mesma oportunidade, né? Eu não fiz minha autodescrição no começo, fui pego de surpresa, então eu aprendi e vou fazer. Então vou falar sem o microfone um pouco, para que as pessoas consigam me identificar. Eu tenho 32 anos, diferente da Cláudia, dizem que eu pareço ter mais. Eu sou alto, tenho 1,89 m, para as pessoas identificarem, se apoiam no cotovelo e no ombro. Eu tenho os cabelos escuros e uso barba. Estou vestido de um blazer azul e uma camiseta preta. Pessoal, a gente, enquanto poder público aqui, tem uma missão extremamente importante. Talvez a mais importante do que todos vocês. Ouvir. Nós precisamos, todos precisam ouvir, mas o poder público, nesse momento, precisa ouvir essas demandas e sair daqui com essas demandas e com essas propostas e colocar a máquina pública para funcionar e buscar esse alcance. Com todas as dificuldades apresentadas aqui, até pela literatura, mas com essa vontade, de fato, de fazer, de tirar do papel e fazer acontecer. O debate aqui é sobre o cenário atual, especialmente das políticas públicas e do futuro específico da matéria da conferência, que é os direitos das pessoas com deficiência, mas eu queria, de forma rápida, fazer uma introduçãozinha do que a gente vive enquanto máquina pública
na cidade de Valinhos. Eu tenho alguns indicadores aqui e que tenho certeza que vai deixar também o David feliz, porque a gente tem a Maju, David. A Maju, ela é uma atleta da nossa rede municipal de esporte, foi campeã e foi consagrada com 5 medalhas na Paralimpíada de Ouro. A gente tem um debate em relação à máquina pública do momento que a gente vive na cidade de Valinhos e que reflete, obviamente, em todas as áreas. A gente tem um processo de transformação que nos permita trazer uma visão geral da máquina para que seja implementada ferramentas e tomadas decisões precisas para priorizar e fortalecer o uso do recurso público com eficiência e para colocar a máquina pública na direção certa, para garantir os direitos fundamentais, inicialmente, de todas as pessoas. Essa é a pauta número 1, depois a gente avança para todas as outras. O governo, a máquina pública, somando alguns exemplos que o Dr. Denis trouxe, e eu sou apaixonado por isso, foi escolha de vida. Eu fui fazer administração pública na Unicamp para ser administrador público, sou da primeira turma de administração pública, mas depois que a gente entra para dentro, é muito diferente do que a gente imagina. Eu digo para os amigos que a máquina pública ela é uma máquina de moer carne. E a gente precisa dessa vontade de fazer, de verdade, de transformar todo dia, toda hora. E celebrando, David, celebrando todas as conquistas que nos impulsionam. O Dr. Denis disse das visitas dele na área da saúde, e não é isso. O Dr. Denis, ele mapeou um atendimento da saúde em todos os seus próprios públicos, cruzando a demanda da população com a capacidade produtiva, a oferta, cruzou isso. Então, a gente, Dr. Denis, precisa ter esse retrato diariamente de todas as áreas, e a máquina pública precisa estar preparada e no eixo para ter todos esse tipo de informação. O dia que eu fiquei sabendo desse trabalho do Dr. Denis, eu falei, meu Deus do céu, de onde veio esse homem? Que não veio aqui criticar ou apresentar o problema ou debater as denúncias. Não, ele recebeu denúncia, ele veio ver o que tem aqui em campo. E trouxe para o município propostas de avanços específicos nessa área. Diferente do Dr. Denis, que acha que causou uma má impressão na Cláudia, ela causou uma má impressão em mim. Porque ela não veio com 25, ela veio com 30 pautas na primeira reunião. Brincadeira, Cláudia. E com muitas demandas específicas e que não parece nada difícil. Porque não depende de recurso público, na maioria das vezes. Depende de vontade política e essa vontade de trazer transformação para áreas específicas. O David trouxe alguns exemplos da forma que as pessoas com deficiência são vistas e muitas vezes se colocam. Isso é um paradigma, David. É a primeira vez que eu estou debatendo esse assunto e de forma muito tranquila eu falo que não sou especialista na área e queria ser muito mais. E eu saio daqui com essa obrigação pessoal de me informar e estudar muito mais sobre essa pauta e a necessidade e qual é a política pública que a gente pode fazer. Eu sou secretário de governo e dentro da máquina pública a gente tem a missão de debater todas as áreas e controlar a máquina e direcionar a máquina em todas as áreas, obviamente com toda a direção de um plano de governo apresentado pela capitã Lucimara e com toda a direção que ela traz diariamente, inclusive nesse movimento de entusiasmo, nesse movimento de motivação que muitas das vezes falta. Muitas das vezes a vontade de sair correndo ela é gigantesca. É o fogo amigo que vem de todos os lugares e as confusões que vêm de todos os lugares, prioridades que vêm de todos os lugares e as limitações que também vêm de todos os lugares. O governo, a gente tem uma estrutura específica para debater a pauta do direito das pessoas com deficiência que hoje está na Secretaria de Assistência Social. E eu já comecei a brigar com a Flávia, que a gente quer levar isso para a Secretaria de Governo em forma de departamento, deixando a assistência social para o atendimento social e levar isso para a Secretaria de Governo como uma diretoria específica que consiga alcançar todas as outras secretarias, porque essa pauta ela não é de assistência social, ela não é uma pauta de educação, ela não é uma pauta de saúde individualizadas. Ela é uma pauta de movimento que envolve todas as secretarias do governo, que envolve mobilidade, que envolve obras, que envolve saúde, que envolve assistência social, que envolve o nosso terceiro setor por meio de educação e por meio de assistência social. Mas é um movimento que
precisa de paixão para conduzi-lo. O governo trabalha para que a gente tenha uma estrutura administrativa em todas as áreas com informação, porque quando a gente fala da Secretaria da Saúde, a gente não tinha em 2021 um prontuário eletrônico instalado dentro de um consultório médico para a gente manter o controle das informações e dos munícipes que ali são atendidos. Hoje a gente tem computadores em todos os consultórios, impressora para sair a receita impressa, e a gente está avançando para a receita digital para quem tem acesso, mas a gente, por trás de toda essa tecnologia, por trás de tudo isso, a gente tem o controle da informação para saber onde estão as pessoas que mais precisam e para onde o recurso público precisa ir. A máquina pública, ela é ruim quando ela não é eficiente. Quando ela está no trilho e consegue entender o que está acontecendo e as prioridades, com base na garantia dos direitos fundamentais, ela é a maior ferramenta de transformação. E a gente tem direcionado o governo sob a gestão da capitã Lucimara para que a gente entenda quais são os movimentos que a gente precisa fazer para despertar na máquina como um todo a humanização. A humanização, doutor, que nos permita tirar a burocracia desnecessária de um processo onde a nossa saúde indica a internação em alguns casos e o nosso jurídico debate isso e não a necessidade da internação. É a minha máquina que está mandando internar e a minha máquina que está questionando. Isso não é exclusivo de Valinhos, isso é exclusivo da máquina pública do processo nacional. É assim que a máquina funciona e é assim que a gente resolve os problemas. Enfrentando-os, não empurrando-os. Reconhecer que a máquina pública ela tem deficiência, sim, ela tem, como todas as outras. Reconhecer que a máquina pública tem falta de recurso, sim, ela tem. Reconhecer que a máquina pública ela tem dificuldade de entrega de serviços essenciais, é necessário. Mas é necessário também, David, celebrar os avanços que a gente tem na máquina pública e a abertura do espaço que a gente tem para construir soluções. E soluções que, na maioria das vezes, têm partido de fora do governo para dentro do governo, porque o governo, obviamente, que reconhece essa como prioridade, mas o governo trabalha para organizar a máquina pública como um todo para chegar lá. Esse departamento que está sendo criado na reestruturação administrativa como um todo da prefeitura, tem esse objetivo, que é ligar todas as pontas necessárias para o debate, inicialmente, David, do que a gente consegue fazer sem recurso. Porque as desculpas são recurso e não é. A desculpa não é a falta de dinheiro. A máquina pública de Valinhos, ela está sendo desenhada e preparada para conseguir debater o que a gente tem de estrutura na rede, na saúde, na educação, com profissionais que trabalham, que se dedicam, como que a gente vai conseguir trazer a eficiência de uma máquina pública que já existe. A gente tem capacidade de entregar muito mais do que a gente entrega, e o movimento é esse. Começamos a abrir o diálogo e entregar algumas coisas em relação à mobilidade, em relação a obras e serviços públicos, em relação a coisas simples, onde você tem uma festa do Figo, que é tradicional, que traz 256 mil pessoas, mas que o conselho vai lá, leva um deficiente lá para fazer a vistoria do local e apontar pontos de melhorias onde a gente consiga colocar essa pessoa para que ela sinta assim, estou na festa do Figo, numa forma confortável de estar aqui e de uma forma que garanta o meu acesso aos meus direitos fundamentais, que é a cultura, que é o esporte, que é, entre outras situações, a pauta maior, que é a inclusão. Se alguém me ajudar a fazer a campanha, a Cláudia já foi convidada pela prefeita para ocupar essa diretoria aí. A gente só está esperando o aceite dela. Desculpa, Cláudia, te expor dessa forma. Se não for a Cláudia, com certeza vai ser uma outra pessoa que vai contribuir com todo esse movimento de organização que já existe dentro do governo, em fazer a máquina pública entregar na sua capacidade máxima, com gestão, com eficiência, com informação, com tecnologia. Não sei o meu tempo, boy? 4 minutos. 4 minutos. Há um tempo atrás a gente começou o debate de onde estão essas pessoas com deficiência no município. Foi um debate que veio da Casa dos Conselhos pelo Ulisses, em conjunto com a Cláudia, presidente da Casa dos Conselhos, e fazendo justiça,
o André Amaral bateu também algumas dezenas de vezes na porta para falar desse assunto. E a Cláudia, enfrentando esse movimento, a gente desenhou um modelo, desenhamos outros, encontramos aí o LGPD, as dificuldades da legislação, e a gente precisa iniciar esse processo que estruturalmente, como que a gente vai buscar essa informação, aonde estão essas pessoas, e as pessoas entregarem essa informação, a gente precisa desenhar tudo isso, e eu acho que aqui estão todas as pessoas capazes de conduzir esse processo para que esse pedido de informação chegue na casa dessa pessoa, Cláudia, com deficiência, e eles devolvam essa informação para a gente, entendendo que a gente está buscando isso para ter direcionamento de política pública e não uma fiscalização que às vezes assusta as pessoas, que faz com que as pessoas pensem que vão perder benefícios ou outras coisas mais. A gente vai fazer o censo da pessoa com deficiência, está pronta a estrutura, a gente vai organizar com o Conselho, a Casa dos Conselhos e o Gabinete, um evento para fazer isso de forma que a gente consiga envolver todas as pessoas nessa pauta e, obviamente, avançar com essa pauta. Pessoal, para encerrar, em nome da Capitã Lucimara, a minha missão foi vir aqui e ouvir. Tá? A gente espera as propostas e o compromisso que a gente assume de forma antecipada que todas essas propostas virarão no governo debate aberto, onde a gente consiga envolver todos os atores. Primeiro, para fazer a nossa máquina pública entregar o que ela já tem capacidade de entrega e que depende de fluxo de informação que desde 2021 está sendo construído. A construção desse processo de tecnologia que consiga trazer base e que consiga ajustar a máquina pública, porque não é só buscar as pessoas. A tecnologia dentro da máquina pública, ela é uma ferramenta que organiza todos os fluxos, dá agilidade, transparência e a eficiência da aplicação dos recursos. O Valinhos 360 vem para isso. Ele não vem para acabar com o papel do serviço público. Isso não é nada perto do Valinhos 360, que passa também pelo final do papel, mas a gente termina no aplicativo com o cartão cidadão, onde toda a população de valiense vai ter acesso aos serviços públicos por meio de uma única identificação, onde a gente vai conseguir saber de fato a demanda e a oferta. Dr. Denis, o nosso sonho é que o senhor continue fazendo esse trabalho, mas o nosso sonho é apertar um botão e todas essas informações, tanto de capacidade produtiva como de entrega, ela seja gerada por um sistema que controla de fato a tramitação da máquina pública. E o nosso sonho, Murian, é que você consiga muito em breve também ir até o shopping e arrumar uma namorada lá por meio do transporte especial. Chame a gente para o casamento. Esse foi um pedido do David. Cláudia, essa é mais uma pauta que a Cláudia sabe que a gente começou a enfrentar, que foi o transporte especial, especialmente garantir o transporte das crianças até a CES, até a PAI, dentro das limitações orçamentárias, mas sim, iniciamos um debate dessa pauta. Não tem por que a gente não olhar para essa pauta específica do transporte especial como prioridades. Que não seja para 2024, porque o orçamento não está aqui, mas vamos começar a debater isso no poder público, vamos plantar essa semente no coração e na cabeça das pessoas para que isso se torne realidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lopes. Muito importante também suas considerações e saber que o Poder Executivo está aberto a receber, né, todas as propostas que serão referendadas ao longo da nossa conferência, para que elas possam fazer parte do escopo de trabalho, né, do município. Tá? Então, o Poder Público tem esse papel, para além da questão política, o poder público tem o papel de executar ações que maximizem as condições de vida dos seus munícipes, né? Portanto, essa conferência, doravante, tem o grande papel de formular da melhor forma possível, né, essas proposições para que o Poder Executivo, o Poder Legislativo possam, daí para frente, fazer o seu papel com a sua vontade de fazer, né? De fazer não só acontecer, mas de fazer um município melhor para os seus cidadãos. Então, nesse sentido,
eu quero agradecer ao Dr. Denis, ao Davi e ao Lopes pela presença nesse painel, por ilustrar e por nos presentear, né, com suas considerações, que todos nós podemos aprender um pouquinho mais, né, nesta manhã de hoje. Fica o convite para que todos, né, permaneçam para ouvirmos a nossa próxima palestrante, que vai falar de um tema que é de suma importância para o andamento da conferência. Então, vamos, né, com bastante atenção ouvi-los. Isso é mal de professor, né, gente? A gente não, vamos ficar com atenção. Murian, estamos com você, tá? Só para não perder o... eu sei bem como é isso, viu? E só para finalizar as minhas palavras, né, duas coisas. Eu não fiz a minha autodescrição no início, justamente para manter o quórum, né, porque a gente correria o grande risco das pessoas se evadirem do local, né? Então, eu me considero preto, cabelo um dia eu tive, não tenho mais, então a gente tira o resto que sobrou. Uso barba, média para longa, estou de terno preto, risca de giz, uma camisa branca, tenho 1,83 m, e atualmente, eu acho que é isso, né? Então, a barba está um pouquinho branca, começando, que a idade vai chegando. Né? Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos e deixar aqui como uma última reflexão, né, uma frase que diz o seguinte: o inverno jamais falha em se tornar primavera. Então, com isso, né, todos os problemas que nós, pessoas com deficiências, passamos, eles podem sim ser minimizados, quando não abolidos, excluídos, né? Esse inverno que nós passamos, seja no momento da Carol não conseguir subir numa rampa, no momento no qual o Johnny, andando na rua, não tem o piso tátil e acha que está na calçada, mas está indo para a pista, né? Uma placa de sinalização que não está na altura correta, uma lixeira pendurada na parede da residência, na qual você usa a parede como guia e topa com ela. Isso tudo é um inverno. A primavera não falha em se tornar a partir do momento quando nós trabalhamos, quando cada um de nós tomamos para nós a responsabilidade de criar um ambiente melhor, não só para a pessoa com deficiência, mas para a pessoa. Deficiência é uma condição que alguns, como o Davi, eu, nascemos com ela, mas ela pode vir por N motivos. Então, quando temos um mundo, um município, um país cada vez mais inclusivo e acessível a todos, essas preocupações deixam de existir. Então, o meu muito obrigado. O painel vai se desfazer neste momento. Passo aí para o Wagner dar andamento nos trabalhos de hoje. Parabéns a todos e um ótimo dia. Só quero aproveitar que nós estamos no espaço legislativo, questão de ordem, presidente. Eu não poderia... Vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, Cláudia, por gentileza, só para mandar um recado, não só para o Murian, mas para todas os jovens com deficiência. Eu tive poliomielite, paralisia infantil, com 2 anos e meio de idade, isso lá em 1976. Aí você já imagina o cenário que a minha mãe teve que enfrentar. Eu sempre tive um sonho na minha vida, que era ser locutor esportivo, narrar futebol. Tá lá naquela cabine no estádio, com aquele monte de escadas, o Dunga Santos sabe muito bem disso, e ali falando rapidinho, como os locutores, Osmar Santos, meu ídolo, Fiore Gilhote, enfim. E quando eu comecei a ficar adolescente, eu ouvia muito: você não pode, você é deficiente, você nunca vai conseguir. Você narra bem aqui na sua casa, no seu quarto, mas você nunca vai conseguir. Quem vai ficar te levando para você narrar futebol dentro de um estádio de futebol cheio de escadas? Deficiente, usando muleta, eu não pude deixar aquilo introspectar dentro de mim. Eu fui buscando. E eu era um aficionado por rádio, ligar em emissoras de rádio. Podia estar passando o programa de igreja, eu ligava lá e no final eu falava a palavra de Deus e no final eu pedia: posso narrar um jogo? O pastor não entendia nada. Numa dessas, eu consegui, numa fita, gravar um piloto para mim. Um piloto é aquilo que a gente leva nas rádios para apresentar como material de trabalho. E eu consegui gravar esse piloto numa rádio, levei numa rádio e eu ouvi da pessoa assim: olha,
Se você quiser um cargo de administrativo, de telefonista, eu tenho. Eu vou colocar para você. Amanhã você já começa a trabalhar. Eu pensei, falei, não, nesse cargo eu não quero. Eu quero o cargo de narrador de futebol. E essa pessoa falou para mim, textualmente, Wagner, pega o cargo. Você nunca vai ser um locutor esportivo. Você é deficiente, você não vai conseguir. Os anos passaram, muitas vezes eu encontro essa pessoa e eu já trabalhei na Rádio Brasil AM, na Rádio Cidade de Jundiaí, Rádio Difusora, já narrei jogos em mais de 10 estados de futebol, mais de 70 estádios de futebol, já narrei Libertadores da América, Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, já entrevistei Pelé, tive a honra, sabe, o prazer de entrevistar jogadores como na época no auge do Rivaldo, do Kaká. Então, assim, Murian e os demais jovens, foco, fé, trabalho, dedicação e sempre Deus no coração. Eu quero agradecer a presença do Guto, diretor da Secretaria de Tecnologia, que será muito importante no Eixo 5. Muito obrigado, Guto. E também convidar agora, juntamente com a Cláudia, a Adriele e também a Thalícia, para entregar uma lembrança para os nossos convidados. Por favor. E nesse momento, eu gostaria de convidar a nossa amiga Teresita, que vai discorrer sobre os 5 eixos que serão tratados na conferência. Psicóloga, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outros conselhos municipais, sendo conselheira vitalícia do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e presidente da entidade Dorothy Stang, Centro de Cidadania, Defesa e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Não, só vou tirar. Pode só as coisas. A Jéssica vai estar aqui te ajudando. Maravilha. Aqui tem água. Se você precisar da minha ajuda, você me chama. Não, se precisar de ajuda, pode me chamar. Nós estamos um pouco atrasados, então que você puder acelerar. Sim. Sobrou para você, né? Sai da casa. Obrigada. Bom dia. Eu vou falar fora do microfone. Já vai perceber que eu tenho um sotaque diferente. Eu não nasci no Brasil, eu nasci na Espanha, sou de nacionalidade espanhola, tenho 79 anos, cor branca, estatura média, estou trajando roupa clara, com listas, uma blusa e uma saia, e eu nunca fiz isso que estou fazendo agora. Bom dia a todos.
Eu vou falar para vocês, eu acho que se apagasse as luzes, isso, maravilha, facilitaria um pouco. Acho que pode passar essas daí, sem problema, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dos 5 eixos, né? E vamos resgatar historicamente um pouco as conferências. Desde 2020, vem se tentando fazer as conferências nacionais. E, em função da pandemia, elas não ocorreram. Nossa última conferência é a 12ª, aliás, a segunda conferência, nossa foi em 2016. Na ocasião, eu era também presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. E, desde aquela época, não se fez mais nenhuma conferência, se tentou várias vezes, mas foi totalmente impossível, tá? Em 2020, que se pintou de novo a possibilidade de se iniciarem as conferências a nível nacional, que vai ser a 5ª, né? E se definiu como tema, cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. O cenário atual significa, assim, uma leitura da realidade que nós vivemos hoje. E o futuro na implementação, ou seja, qual vai ser nosso prognóstico, nossa programação, nossas propostas, diante da realidade que a gente vai analisar. As conferências são consideradas espaços privilegiados de participação ampla e democrática. Eles têm sua Constituição, na Constituição Federal, no artigo 204, inciso 2, quando a sociedade organizada é chamada a participar do processo decisório. Nesse sentido, é um trabalho de governo e sociedade civil, de decidir as prioridades e de mapear princípios e desafios. Os conselhos de direito, né, o primeiro... Não, pode passar, não tem problema. Os conselhos de direito, eles são espaços privilegiados que eles representam dentro da rede de proteção social. Eles têm 3 funções. Eles são promotores de políticas públicas, eles são controladores das políticas públicas e eles são também defensores das políticas públicas. Enquanto alguns segmentos trabalham numa única direção, os conselhos de direito têm esse privilégio, né, de propor, de controlar e de defender. Ok? Bom, o primeiro eixo que se propõe trabalhar é estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência. Nós vamos fazendo as apresentações e em cada eixo a gente vai sempre focar os sub-eixos que são propostos como orientadores de reflexão e os objetivos que se pretendem com aquela reflexão. Como sub-eixos, né, com objetivo, vamos passar para o objetivo aí que já está no caso. Elaborar propostas que auxiliem estrategicamente o aprimoramento da participação social das pessoas com deficiência nas diferentes etapas relacionadas às políticas públicas, considerando a conjuntura do país. Nós estamos saindo de uma conjuntura que não foi muito boa para os conselhos de direito, até porque o primeiro ato que se deu foi a suspensão dos conselhos da pessoa com deficiência, o CONAD. Então, ele ficou inativo um bom tempo, até que, novamente, ele foi reativado. Então, a nossa proposta, nosso trabalho, é resgatar um pouco esse tempo perdido e fazer novamente uma incorporação das necessidades das políticas direcionadas à pessoa com deficiência. Nesse processo, esse eixo, ele traz uma palavra, pode passar, ele traz uma palavra que se chama interseccional. Essa palavra, eu acho que ela requer uma explicação bem específica, porque ela vem do estudo da matemática, da intersecção.
né? Intersecção é quando você tem, no mesmo universo, várias características que, de uma certa forma, implicam e causam, de alguma forma, um prejuízo ou uma outra dificuldade. A interseccional, pode passar para mim? Essa é a conjuntura de controle social. Pode passar. Mas deixa essa imagem é bem a imagem da interseccionalidade, onde um aspecto dentro da pessoa com deficiência, ele se agrava na medida que outros fatores o envolvem. No caso, o ser pobre é uma intersecção que agrava a situação, a questão de raça, a questão de etnia, o território, a orientação sexual. Passa a próxima. Acho que esse é o famoso diagrama de Venn, né? E aí dá para perceber direitinho o que é a interseccionalidade. Então, a deficiência fica mais grave quando envolve questões de raça, questões de gênero, questões de origem, né? De etnia, de onde que a pessoa vem. Então, quando vocês sentem para discutir, vão ter que pensar realmente nessa intersecção que envolve a pessoa com deficiência. Como eixo 2, se vocês quiserem perguntar, interromper, esclarecer alguma coisa, podemos fazê-lo paulatinamente, certo? Não há necessidade de ir até o fim para depois a gente fazer questões, tá? Pode ser feitas antes. Como eixo 2 temático, temos a garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas de avaliação biopsicossocial unificada. Esse ponto de biopsicossocial unificada é muito importante que seja discutido, porque há uma grande tendência a cada um ver a questão da pessoa com deficiência sobre um prisma, sobre um olhar, e nesse olhar diferente, não unificado, não construído unificadamente, há perdas de direitos. Na medida em que eu não caracterizo a necessidade de forma unificada, corre-se o risco de que, em um lugar, a pessoa com deficiência não tenha seu direito garantido, porque não enxergou da mesma forma que em um outro lugar foi colocado. Então, é um desafio que tem que ser pensado, tá? De que forma vamos unificar o diagnóstico biopsicossocial, certo? Aí, como subeixos, tem a estratégia das políticas públicas para promover o acesso das pessoas com deficiência, considerando todo o ciclo de vida. E quando falamos em ciclo de vida, gente, é super importante que não se perca de vista o diagnóstico precoce na primeira infância. É fundamental que se garanta isso para a criança e um futuro adolescente. O diagnóstico tem que ter, né, a possibilidade de precocemente ser encaminhada para acompanhamento. Há um prejuízo muito grande quando você demora muito em identificar qual é a problemática da criança. Como segundo subeixo, tem a articulação interfederativa para implantação e avaliação biopsicossocial. Por que interfederativa? Porque ela tem que ser construída junto com outros segmentos da sociedade, com outros municípios, com outros estados. Ela tem que ser unificada, tá? Estratégias para avanço da transversalidade na perspectiva da política. Isso que estava sendo dito na mesa, vários palestrantes colocados, da intersetorialidade. Não existe só a pessoa com deficiência de forma isolada. Junto com ela, tem outras características, outras políticas públicas que interferem diretamente. A mobilidade, como foi colocado muito bem,
não é simplesmente vinculada a uma Secretaria de Mobilidade Urbana, não. Ela passa por obras, ela passa por identificação de necessidades, ela passa por adequações de medidas. Então, há necessidade que a sociedade trabalhe de forma intersetorial à luz dos direitos humanos. E quando se fala em direitos humanos, a gente não pode perder de vista os princípios dos direitos humanos, que é a universalidade, a interdependência e a indivisibilidade. Isso significa que vocês têm um direito, não pode ser isolado, ele sempre vem acompanhado de algum outro direito que também tem que ser respeitado. Se eu quero dar o direito, vamos ver, seria assim, bem significativo. O direito de passear no shopping, eu gostei do exemplo. Não adianta dizer, não, você pode ir, não, o shopping tem rampas, não, mas se eu não lhe dou a condução, se eu não lhe dou a possibilidade de se locomover, pior do que isso, se eu não lhe dou o conhecimento do direito dele, ele tem que saber que ele tem direitos. E nem sempre os direitos são buscados, porque a pessoa com deficiência desconhece a amplitude dos seus direitos. Às vezes se contenta com uma cadeira de rodas, mas ele poderia ter uma cadeira motorizada. Por que uns têm a cadeira motorizada e outros não têm direito sequer à cadeira de rodas, né? Então, as pessoas com deficiência têm que ser conhecedoras, temos uma obrigação contínua de mantê-los informados, de distribuir conhecimento para que, de fato, os direitos que ele tem a haver, ele seja capaz de requerer, ela tem que se apropriar desse conhecimento. A universalidade dos direitos humanos é o aspecto de que todos os direitos são garantidos pelo simples fato de ser humano, ou seja, todo ser humano tem direito a ele. A interdependência aponta para a ligação existente entre os diversos direitos e a indivisibilidade é a separação desses direitos. Eu não posso separar um direito e avaliá-lo isoladamente. O objetivo do eixo 2 é elaborar propostas relacionadas ao acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, a transversalidade e o cuidado considerando a avaliação biopsicossocial, aquilo que nós já comentamos. Como terceiro eixo temático, temos o financiamento da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, com os sub-eixos de estabelecimento de um referencial legal, financiamento público para a criação do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu consultei várias bibliografias dentro dos documentos federais, aquele Viver Sem Limites e tudo mais. Eles colocam que existe o fundo, né, o Fundo do Direito da Pessoa com Deficiência. Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais do que isso. Eu acho que o Conselho a política de atendimento da pessoa com deficiência, ela tem que ter um orçamento próprio. Ela não pode ter um orçamento só vinculado à Secretaria da Assistência Social. Quando foi colocado que ela teria que ter um status de departamento, nós teríamos que garantir que a coordenadoria, né, da pessoa com deficiência funcionasse. Ela está instalada, ela foi aprovada a lei, mas que eu saiba, ela não está funcionando. Então, seria importante que a coordenadoria que faz esse trabalho da intersetorialidade entre as políticas públicas, ela estivesse funcionando e que o orçamento da pessoa com deficiência fosse um orçamento próprio. Bom, o objetivo, então, é refletir sobre o cenário vigente relativo ao financiamento das políticas públicas e, em seguida, dispor propostas para o estabelecimento do Fundo Nacional dos Direitos. Hoje em dia, a captação de recursos pelos fundos, elas estão mais direcionadas à criança e adolescente e
ao idoso. Em documentos aparece que também está vinculado para a pessoa com deficiência. Nosso conselho não tinha a lei do fundo. E desde 2016, 2017, é que estava sendo pedida a retificação da lei, a revisão da lei, que garantisse, inclusive, que se criasse o fundo do Conselho da Pessoa com Deficiência. Me parece, se eu entendi direito, Cláudio me corrija, ele já está na Câmara, a nossa proposta. Finalmente, ela foi entregue em 2018, né? Não sei que fim levou, ela deve ter se perdido em alguma gaveta sem fundo, mas fazer o quê, né? Às vezes acontece isso. Se sair agora, muito bom, importante, né? Como eixo 4, temos a questão da cidadania e acessibilidade. Quando a gente fala em cidadania, a gente acha assim, que só tem os direitos. Não. É propor medidas que garantam a plena implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cidadania plena, ela só acontece quando você tem os direitos civis, direitos sociais e direitos políticos garantidos com equidade. E aí aparece a palavra equidade, que muitas pessoas não entendem, e dizem, mas está tratando com diferenças. Está tratando com diferenças, objetivando chegar à igualdade. E esse princípio de equidade, ele tem que ser compreendido no desenvolvimento de todas as políticas sociais. Certo? A cidadania e a acessibilidade são princípios que eles têm que caminhar junto, né? O ser cidadão é saber dos seus direitos, mas também assumir as suas responsabilidades. Não existem direitos sem responsabilidades. Eu não posso garantir o direito de votar se eu não lhe dou o direito de estudar, se não lhe dou o direito de ir até o local de votação, se não lhe dou o direito de fazer uma leitura, se eu não torno o caminho dele acessível. E aí a gente encontra uma coisa muito séria que a gente tem que trazer para meia-culpa, né, para os nossos conselhos de direito, que nenhum conselho de direito ele está com acessibilidade. E não teria que ser só no Conselho da Pessoa com Deficiência. A acessibilidade deveria ser garantida em todos os conselhos, porque se dentro do princípio da igualdade, né, eu tenho, como pessoa com deficiência, direito de frequentar, sem problema nenhum, qualquer conselho, qualquer estabelecimento, qualquer espaço público, e isto não é garantido. Então, a acessibilidade, né, é fundamental em todos os níveis de envolvimento da pessoa. Como subeixos, nós temos a capacidade civil e tomada de decisões apoiada, sistema de apoio direto, acesso à escola, ao trabalho, à saúde, à habitação, à proteção social, o sistema de proteção. Precisamos pensar em estratégias. Aí, essa prancha, acho que já está explicada, né? Que é ser cidadão pleno, tá? Pode passar a outra. Isso. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, já falamos, tá? O Estado precisa assegurar a liberdade e o acesso aos direitos individuais, a da cidadania plena, acompanhado tanto da parte econômica quanto das políticas públicas. Quais são os objetivos do eixo 4? Propor medidas que garantam a plena implementação da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, em equidade e oportunidades, eliminar as barreiras que dificultam o acesso às políticas. Como eixo 5, desafios para a comunicação universal. Temos uma tecnologia muito desenvolvida, ninguém imagina o quanto que nós temos de tecnologia assistida, né? Desculpe, mas eu não sou...
assistiva, isso. Vocês vão me desculpar, de vez em quando meu portunhol entra no meio e não sai o que eu quero, né? Então paciência. Mas no que consiste? Em elaborar propostas que fortaleçam o desenvolvimento tecnológico assistivo de informação e comunicação nas redes, nas mídias sociais. Desculpe. O que significa isso? Nós tivemos a pandemia, não tivemos? Vocês têm ideia o número de crianças que ficaram fora do atendimento por falta de mídias, por falta de instrumentos de comunicação? Mesmo que ela não seja com deficiência, mas ela acabou ficando excluída do processo educacional por conta de não ter computador, de não ter uma rede de comunicação, por não ter telefone celular, por uma série de dificuldades. Uma boa parcela da criançada ficou fora do sistema, fez com que os professores se desdobrassem incansavelmente, buscando alternativas que levassem o material para a criança. A gente nunca pensa que vai viver uma situação dessas, então, quando chega, não está preparado. Nós temos que trabalhar com a prevenção, certo? Objetivo do eixo 5, elaborar propostas que fortaleçam o desenvolvimento de tecnologias assistivas, de informação, comunicação e das mídias sociais, visando valorizar o protagonismo das pessoas com deficiência e difundir conhecimentos e informações que promovam a inclusão e combatam o capacitismo. Em relação ao capacitismo, gente, é muito sério, né? Porque há uma grande tendência da sociedade a caracterizar a pessoa de normal e anormal, né? E a admitir que ela tem que se tornar normal. Eu tenho que capacitá-la para ela ser uma pessoa normal. Eu não tenho que capacitar a pessoa com deficiência para coisa nenhuma. Eu tenho que dar condições de que ela conviva com a gente, conviva conosco, conviva com a comunidade, de igual para igual. Eu não posso admitir que eu sou normal e ele é anormal, ele é deficiente. Não. Ele tem umas características próprias como pessoa e eu tenho outras características próprias como pessoa. E essa tendência de querer transformar a pessoa com deficiência capaz, né, deve ser uma luta nossa, né? Nesse sentido, tem um conjunto de recursos que se chamam tecnologia assistida. Eu me dei o trabalho de levantar o número de recursos, vocês não imaginam, como disse bem a Cláudia, é objeto de uma pós-graduação. Eu só vou ler assim rapidamente, para que vocês tenham ideia do quanto que nós temos de categorias de tecnologia assistivas. Auxílio para a vida diária, comunicação aumentativa e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistema de controle de ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, órteses e próteses, adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio de pessoas cegas ou com deficiência visual, auxílio para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, adaptações de veículos, esporte e lazer, leitura de tela e ampliadores de imagem, Handtalk. Vocês devem ter ouvido essa palavra, Handtalk, são plataformas específicas para pessoas com deficiências na linguagem de sinais. Be My Race é outra plataforma. E assim vai, né? Assim vai, né? Bengala eletrônica, pernas robóticas, stand table. E vocês sabem de tudo isso? Mas o mais sério de tudo isso é que alguns recursos, mesmo sendo extremamente necessários e importantes, na nossa sociedade, apenas um grupo vai ser privilegiado e vai ter acesso a isso. A grande maioria, a grandíssima maioria das pessoas com deficiência, elas estão excluídas do grupo social
não só pela ausência, pelos problemas que ela vive no dia a dia, mas porque a sociedade os exclui. Acha que quando diz eu te dou isto, né, eu te propicio isso, eu estou te incluindo, não está incluindo, está incluindo para excluir. E isso está provado, que muitas vezes dizem, não, eu abri a escola para que vá todos os alunos, quem quiserem participar, que participem. Não é possível, porque para que ele for, ele tem que ter alguém, né? E isso ali lhe garante que é um cuidador junto, mas eu não ponho cuidador. Então, o que acontece com essa criança que lhe deram o direito de ir na escola, mas não lhe garantem outros direitos, né, de permanência no espaço público, né? Então, isso é o triste. Eu acho que a gente, quando fizer a leitura das nossas propostas, a gente tem que pensar seriamente nas desigualdades sociais que nosso município tem. Nós temos grandes desigualdades sociais, muito grandes. Ninguém imagina o número de pessoas cadastradas no Bolsa Família e nem famílias cadastradas na assistência social. É bem elevado, apesar de termos um PIB mais elevado do estado de São Paulo, nós temos ainda uma grande diferença entre quem tem e quem não tem, tá? Uma grande diferença. Não sei, vocês estavam todo mundo cansado, mas eu acho que é importante, para concluir, eu me dei o trabalho de resgatar as propostas da última conferência da pessoa com deficiência, que aconteceu em 2015. Veja só, foi a última conferência em 2015. Eu não vou ler tudo, mas eu vou colocar à disposição do Conselho o documento, porque eu acho que ele é fundamental. O nosso trabalho teria que ser refletir em cima desses documentos, até porque esse documento não foi construído do nada, esse documento foi construído na conferência, com reflexões de pessoas que participaram da conferência. Na ocasião, eu me lembro que quem fez o nosso acompanhamento foi o doutor Rodrigo, né? Hoje, graças a Deus, temos o doutor Denis, né? E naquela época foi construído um plano de trabalho, né? E nós construímos um diagnóstico com os dados do IBGE, porque os dados que tínhamos do censo que tinha sido iniciado naquela ocasião estava, sobre o ponto da análise das pessoas, ainda incompleto. Então, nós optamos por levantar os dados do IBGE. Eu não sei se vamos conseguir fazer isso de novo, porque foi feito por amostragem. Mas, de qualquer forma, só para dizer que foi feito um trabalho sério, que foi feito um trabalho com responsabilidade, e que isso que está aqui escrito representa a expressão daquela época. Em 2015, são quase 10 anos, né? 8 anos. É tempo, né? É bastante tempo. Então, eu vou ler para vocês. Os eixos eram também 5 ou 4, não me lembro bem, mas a gente vai ver agora. O primeiro eixo era gênero, raça, etnia, diversidade sexual e geracional. Lembrem-se daquele diagrama de Venn, né? Pessoal com deficiência. Então, já se pensava na dificuldade que se tem nessas questões, e já se pedia uma reflexão em relação a esse ponto. A diretriz que se levantou era transversalidade de ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Foi uma proposta. Uma segunda diretriz foi combater a desigualdade em nossa sociedade, tanto no que se refere às relações de classe no mundo do trabalho, como nas relações sociais de sexo, gênero, raça, etnia, diversidade sexual e geracional das pessoas com deficiência. Mais uma vez, aquela interseccionalidade. Proposta 3. Propiciar formação continuada de profissionais em rede que atuem em todas as instâncias públicas e privadas. Construção da rede de proteção, gente. Não vou engolir o microfone. Deixa ela aí, quietinho.
É que eu não estou acostumada, só isso. Já se levantava a necessidade da intersetorialidade das políticas públicas, certo? Proposta 4, diretriz, enfrentamento da violência contra a mulher com deficiência visando a prevenção. Gente, não tem dado na delegacia da mulher de dados de violência que identifiquem a pessoa com deficiência. E, se eu não me engano, acho que um único caso a gente conseguiu. É necessário que a sociedade coloque, denuncie, porque o número de mulheres com deficiência que sofrem abuso sexual é muito grande. E ela não sabe que ela está sendo abusada. Pior é isso. Então, há necessidade de que a gente inclua nas nossas campanhas de violência contra a mulher a pessoa com deficiência, é fundamental. Eixo 2, órgãos gestores e instâncias de participação social. Vocês podem perceber que se repete um pouco as temáticas de reflexão, porque, de fato, são pontos essenciais quando você vai trabalhar a política pública. Diretriz 1. Propor a criação de uma coordenadoria da pessoa com deficiência tratada intersetorialmente e ligada ao gabinete do prefeito, fortalecendo o deslocamento da política da pessoa com deficiência para o campo dos direitos humanos. Cláudia, abraça isso, mas cobra isso, porque isso está aqui. Abraça essa proposta que ele te fez, mas, pelo amor de Deus, cadê a coordenadoria? Né? Onde que foi? Obrigada. Onde é que está a coordenadoria? Esse trabalho que está sendo pedido aí é da coordenadoria, gente. E está exatamente colocado que tem que ser lá no gabinete do prefeito. E, com todo respeito, nada contra a assistência social, ele não tem por que estar na assistência social. Ele tem que estar no gabinete do prefeito para garantir a intersetorialidade e a transversalidade da política pública. É que o pessoal entende tanto da assistência social, mas entende tanto da assistência social que dá até dó. Bom, diretriz 2, promover a ação de interdisciplinaridade dos conselhos de direito. Gente, veja que coisa mais óbvia. Nós estamos atendendo e acompanhando um caso de uma criança. Eu vos pergunto, por um acaso, estamos junto com o conselho da criança? Não. Não. Estamos trabalhando a criança, mas não estamos trabalhando a criança no conselho da criança. Nós temos que chamar a atenção para isso. Nós temos que dizer, espera aí, gente, cadê a rede de proteção? Essa criança tem que estar na rede. Certo? Diretriz